abençoe. Vamos ouvir a palavra em instantes. Eu quero que você vá abrindo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 22, verso 7. Que o Senhor seja louvado. Nós vamos falar hoje de um lugar, numa quinta-feira, que Jesus mandou Pedro e João encontrarem. Eu encontrei esse lugar. Quando eu fui a Jerusalém, vou mostrar para vocês aqui no vídeo, eu encontrei esse lugar. Esse lugar se chama Cenáculo. Nesse lugar aconteceram muitas coisas importantes ali. Mas eu sei onde é esse lugar, porque Pedro e João encontraram esse lugar. Depois Jesus foi ministrar a última ceia, que aconteceu exatamente numa quinta-feira. Mas quando Pedro e João receberam a notícia de como encontrar esse lugar, não fazia sentido. O mapa, o Waze que Deus deu, que Jesus deu para que eles encontrassem esse lugar, foi uma das coisas mais absurdas que poderia acontecer. E se você tem medo do absurdo, você vai ter muito problema com a fé. Se você é uma pessoa extremamente metódica, que gosta das coisas nos mínimos detalhes, lembra? Você vai ter muitos problemas. Eu vou mostrar para vocês o vídeo, depois lemos o texto desse lugar que eu vou pregar para você hoje. Roda aí. Pessoal, estamos chegando com o nosso grupo no Cenáculo, local do lava-pés, local da última ceia, local das instruções de Jesus, e principalmente local do derramar do Espírito Santo. Então vem com a gente, porque aqui tem história, Bíblia e fé. Queridos, estou entrando no cenáculo. 4 coisas muito importantes aconteceram aqui nesse lugar. A primeira delas, o lava-pés. Jesus Cristo lava os pés dos discípulos aqui e mostra o maior sinal de humildade. Vem cá. Segunda coisa, nesse lugar, a última ceia é celebrada. Jesus pega o pão e diz que é o corpo dele que vai ser partido, e o cálice da nova aliança. Nesse lugar, Judas manifesta a sua traição e vai vendê-lo. E aqui, depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, nós sabemos que ele ressuscitou, passaram-se 10 dias, e aí nos 50 dias depois da ressurreição, estavam todos aqui, buscando a Deus em uníssono, uma só fé, uma só visão. Veio um vento impetuoso, encheu a casa, foram batizados em outras línguas, um poder do Espírito tomou o ambiente. E esse lugar é o lugar do Pentecoste. Cenáculo, lugar do Pentecoste, lugar do derramamento do Espírito Santo de Deus, que nos inflama até hoje, que nos enche até hoje, que nos abastece até hoje. Cenáculo. Muito bem, então esse é o cenáculo, ok? Então vamos ler o texto de Lucas, capítulo 22, verso 7. Diz assim: finalmente chegou o dia da festa dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão e preparem a refeição da Páscoa para nós comermos. Onde queres que a preparemos? Perguntaram. E ele respondeu: ao entrarem na cidade de Jerusalém, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no à casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta: onde é o salão de hóspedes na qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? E ele mostrará a vocês uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. Curve a sua cabeça. Senhor, fala conosco nesta noite. Precisamos da tua voz. Ouvir a tua voz é uma questão de sobrevivência. Ouvir a tua voz é uma questão de necessidade. Nós precisamos de ti, Senhor. Precisamos do teu favor, da tua bondade. Precisamos da tua misericórdia e da tua graça. Encha-nos com o teu poder. Renova nossas forças,
Pai, que nesta quinta-feira tão importante nós possamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Revela-nos o teu querer. E toda a ação do mal contra a tua voz, nós agora declaramos que Satanás, você não tem autoridade. Ouviremos a voz de Deus nítida, e eu serei sarado, edificado, revigorado. Haverá esperança no meu coração, para a glória de Jesus. Amém. É quinta-feira, e Jesus sabe que há uma vontade em seu coração. A vontade é celebrar a Páscoa. A Páscoa era a festa judaica, uma festa tradicional. A Páscoa era a festa onde todos os judeus se reuniam para celebrar a saída do povo hebreu do Egito. A saída. E nesta festa se tinha pães sem fermento. Pães sem fermento, cujo o significado do pão sem fermento eram pães que tinham que ser preparados rapidamente. A Páscoa judaica está mencionada em Êxodo capítulo 12, versículo 11. E por que pães asmos? Pães sem fermento? Porque eram pães que simbolizavam a necessidade de um povo estar sempre pronto. A hora que Deus falasse, é hora de partir, é hora de ir embora do Egito, não tinha tempo de preparar nada. Tinham que ser pães sem fermento, sem inchaço. Pães que rapidamente ficassem prontos, estar calçados rapidamente, vestidos rapidamente. E agora Jesus, na quinta-feira, quer reunir os seus 12 apóstolos para celebrar a Páscoa. E não só celebrar a Páscoa, dar o início do processo de martírio e salvação. Não é só a celebração da Páscoa, mas é o próprio Cordeiro de Deus, que vai tirar o pecado do mundo, que vai se revelar aos seus 12 discípulos, como alguém que vai se entregar a nós e a Satanás, vai se entregar como alguém que é puro, mas vai tomar o pecado de toda a humanidade, para que toda a humanidade que é pecadora alcance a graça e a libertação. Jesus quer celebrar a Páscoa. Ele não chama todo mundo, porque propósitos não são para todo mundo. Ele não chama os 12, ele chama Pedro e João. Talvez os dois mais próximos dele. Aqueles que talvez tenham um pouco mais de sensibilidade. Pedro e João eram discípulos, assim como Tiago, mas sempre muito mais próximos de Jesus. Tem algumas missões que não são dadas para qualquer um. São dadas para aqueles que têm um nível de intimidade maior. E ele olha para Pedro e João e diz: olha, vocês sabem que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando Jesus cita que o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, Jesus não estava dizendo que ele era um mendigo que morava debaixo da ponte. Jesus estava dizendo: olha, vocês sabem que um dia eu estou aqui, outro dia eu estou ali, um dia eu estou na casa de um, outro dia eu estou na casa de outro. Eu não tenho uma agenda prévia. Em outras palavras, eu não tenho casa aqui em Jerusalém, eu não tenho um lugar fixo aqui em Jerusalém, eu não tenho. Mas eu quero que vocês compreendam: eu não tenho casa em Jerusalém, mas eu quero fazer uma festa aqui. Eu não tenho CEP aqui em Jerusalém, mas eu vou fazer uma festa. Nós vamos celebrar a Páscoa. E vocês vão participar de algo muito grande, Pedro e João. Vocês vão ser os organizadores desta festa de Páscoa. Vocês vão encontrar um lugar onde nós vamos celebrar a Páscoa. E eu fico tentando entender a posição de Pedro e João. Quando Jesus os chama para a capital, para um lugar enorme. Não sei se você já foi na 25 de março, mas é exatamente assim como é Jerusalém. Um lugar cheio de gente, um lugar de muito comércio, um lugar onde o templo, onde todos os judeus se reúnem para buscar a Deus e fazer seus sacrifícios. Não é uma rua vazia, é gente para todo lado. E agora Pedro e João precisam num lugar, numa cidade pequena, muito povoada, encontrar um lugar para fazer a ceia. E não é só uma ceia qualquer, é uma ceia um lugar que caibam 13 pessoas. 13 pessoas. Você tem mesa para 13 pessoas sentar na tua casa? Quantas pessoas cabem na mesa de jantar da sua casa? Pois eles tinham que arrumar uma mesa que coubessem 13. Minha mesa cabe 8. E a sua? 4, 5, 6, 8. Pronto, acabou. Tem alguém que tem uma mesa que cabe 13 aqui? Se tiver, vamos fazer a ceia na sua casa. Então eles têm que buscar algo. Mas veja, não é porque você não consegue ver que Jesus vai suspender a festa. Entende? Não é sobre a sua percepção ou a sua capacidade de saber se tem ou não lugar. Quando Jesus diz que está decidido a fazer uma festa, não fique com os seus olhos, fique com a boca de Deus.
Quando Jesus falar, eu vou fazer uma festa hoje, mas Jesus não diga para ele que ele não pode fazer o que quer, não diga para ele que ele não sabe o que está falando. Feche a boquinha e acredite que aquilo que ele quer fazer, ele vai fazer. Ele vai fazer. Eu já ouvi muitas pessoas ouvindo voz profética, a palavra de Deus, e quando essa palavra entra pelo ouvido, o coração diz: mas não tem como, nossa mesa só cabe 8 pessoas, ele quer uma mesa para 13. Jesus está dizendo: não se preocupe, porque se eu tiver que aumentar o tamanho da mesa, eu aumento com uma palavra, mas eu vou fazer o que quero fazer. Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas Deus manda te dizer: eu não perguntei sua opinião, eu mandei você procurar aquilo que eu estou querendo que você ache. Eu não perguntei a sua opinião se dá ou não dá, porque você está devolvendo o meu mandamento com uma pergunta: procure. E aí Pedro e João devem dizer: nós não temos casa em Jerusalém, nós não temos mesa para 13 pessoas, nós não temos peixe, nós não temos pão, nós não temos um centro de evento. E Jesus diz para eles: vocês serão os organizadores do evento. Eu não estou nem aí, vocês vão ser. Eu pergunto para você: você está disposto a organizar algo que nasceu no coração de Deus, mas que você não tem a mínima ideia de como fazer, mas Deus está dizendo: você vai fazer. Você vai entrar num conflito. Eu não sei porque você veio nesse culto. Já que você veio, você vai receber uma palavra profética hoje. Sabe quando Deus vai te desafiar? Sabe quando Ele vai te desafiar? Quando você estiver disposto a ouvi-lo. E quando você estiver disposto a ouvi-lo, Ele vai quebrar teus padrões, Ele vai quebrar a tua perspectiva, Ele vai quebrar o jeito como você entende a vida. Eu não sei se você já foi desafiado por Deus, mas eu fui. E quando você é desafiado por Deus para organizar algo que não tem a mínima lógica de fazer, Deus sempre vai usar você para mostrar que não é aquilo que passa pela sua cabeça, mas é aquilo que o céu está dizendo. Deus está pedindo, Jesus está pedindo, e Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Príncipe da Paz. Eu sei que há uma autoridade descendo sobre a sua vida. Levante as mãos para cá. Esse ano de 2025 não é um ano para você perguntar como, é um ano para você abaixar a cabeça e obedecer o que Ele está falando. Não importa se você está no meio de um cemitério, se Ele disse que vai ter festa, vai ter festa. Não importa se você está no meio de uma tragédia, se Ele quer fazer uma festa, vai ter uma festa. Não se preocupe com o tamanho da mobília, não se preocupe com Jerusalém, não se preocupe com a cidade está lotada. Se Jesus disse que vai ter um reboliço ali dentro, é porque vai ter um reboliço. É Jesus que faz. Agora eu me pergunto: eu estou disposto a embarcar numa loucura? Mas a loucura não começou por aí. A loucura não é só querer fazer uma festa em Jerusalém. A loucura é um método que Jesus escolheu para encontrar o cenáculo que eu mostrei para vocês aqui. A loucura. Então eles olham, o primeiro choque é: vamos encontrar um lugar para fazer a ceia. Eu não tenho parente em Jerusalém, eu não tenho casa em Jerusalém, eu não tenho conhecido aqui, mas beleza, eu topo Jesus, e beleza, o senhor pode me dar um mapa? Sim, eu vou te dar um mapa. Então é o seguinte, vai chegar nessa festa dos pães asmos, judeus do mundo inteiro estão vindo para Jerusalém, a cidade está lotada. E no versículo 10 diz, põe para mim o versículo 10. Ele respondeu, fala bem alto, ele respondeu. Toda vez que Deus te der um desafio, Ele nunca vai deixar você confuso, Ele sempre vai responder. A resposta de Deus é para aquele que se põe à disposição. Ele respondeu. Ele sempre tem uma resposta. Nós servimos a um Deus que não nos abandona. Nós servimos a um Deus que não nos deixa abandonados, deitado na cama em posição fetal. Quando Deus coloca você num desafio, Ele sempre vai dizer o que fazer. Tem pessoas que falaram: eu estou com você, e eles vão embora. Colocaram um abacaxi na sua mão e foram embora. Quando Jesus colocar num desafio, Ele vai acompanhar você em todo esse desafio. Se Ele colocar você numa bicicleta para aprender a andar, Ele não vai jogar você na bicicleta e dizer: vai, se vira, se arrebenta no barranco. Não, Ele vai pôr você na bicicleta, Ele vai correr do lado da bicicleta. Vamos filho, vamos filho, vamos filho, vamos. Ele não vai deixar você sozinho. É uma loucura encontrar uma ceia em Jerusalém. Judeus do mundo inteiro se reúnem. O templo está lotado, a cidade está lotada. Eu preciso de uma casa para 13 pessoas. É um cômodo alto, é um lugar espaçoso, é um novo nível. Aí Jesus diz, maravilha. A resposta é, quando você entrar, põe o versículo de novo. Ao entrar na cidade, um homem com um pote de água encontrará vocês. Sigam-no até a casa onde ele entrar. Jesus olha para Pedro e João: nunca reclame do ruim, o ruim sempre pode piorar, ok? Se já é ruim encontrar uma casa em Jerusalém, numa época de festa, de Páscoa, onde tudo está entupido de gente, é uma casa para 13 pessoas, agora o GPS é um homem com um jarro. No original diz que era um jarro na cabeça. Eu imagino o desespero de Pedro e João, dizendo: se já é difícil encontrar uma casa, como é que eu vou seguir alguém que vai carregar um jarro, e ainda sendo homem? Homens não carregam jarros de água.
Em toda a citação bíblica você vai ver Rebeca no poço, servindo água para os camelos. Você vai ver a mulher samaritana junto ao poço. A função de ir ao poço não é uma função de homem, é uma função de mulher. Homens não carregam jarros de água, mulheres carregam jarros de água. Mas Jesus está dizendo que eles vão entrar em Jerusalém, e na entrada de Jerusalém vai ter um homem carregando um jarro de água, e eles devem seguir esse homem. Jesus está complicando as coisas. Jesus está deixando as coisas mais insanas, mais difíceis. Jesus está fazendo um negócio que era para ser algo muito simples se tornar algo raro. Primeiro, Ele quer que a gente faça uma festa num lugar que eu nem sei onde é. E segundo, o lugar que vai me levar, a pessoa que vai me levar a esta festa é um homem que está segurando um jarro de água. Homens não levam. Um está olhando para o outro e dizendo: nós estamos desesperados, isso aqui é uma loucura. É uma loucura. Jesus quer uma festa, mas o jeito que Ele quer fazer é louco. E esse é o momento. Esse é o momento que a incredulidade bate no coração. Esse é o momento que a nossa fé é testada no fogo, porque Jesus promete um avivamento. E aí você vê tudo que Jesus manda eu fazer não combina com avivamento, não combina, parece que é loucura, é perda de tempo. Onde já se viu eu entrar em Jerusalém, muitas pessoas, é uma 25 de março lotada, é um braço lotado, é um monte de gente, e onde já se viu um homem com um jarro de água? Não existe isso. Mas Jesus está dizendo: eu quero que vocês acreditem naquilo que talvez ninguém acreditaria. Tem festas que vão nascer na nossa vida quando nós formos capazes de acreditar em coisas que Jesus nos diz que uma pessoa normal não acreditaria. Coisas que qualquer um diria: isso é loucura, isso é balela, isso não existe. Vai ter um homem com água levando, para de brincadeira, não brinca com os meus sentimentos, não brinca comigo, eu tenho mais o que fazer. E quantas pessoas dão as costas para Deus, porque olham para aquilo que Deus lhes pede, olha para aquilo que o Evangelho tem lhes proporcionado e diz: para com isso, rapaz, eu estou uma pessoa ocupada, eu não vim aqui para a igreja para brincar não. Homens não levam jarros de água, mulheres que levam, eu não vou entrar. Aquilo que é louco diante dos homens é certeiro diante de Deus. Meu querido, tem coisas na sua vida que vão ser insanas, tem coisas na sua vida que não cabem em livros, tem coisas que Jesus vai proporcionar, tem crescimentos, tem avanços, tem destravar, que você vai olhar para o lado e vai dizer: eu tenho que ficar quietinho, porque se eu contar para alguém que eu estou atrás de um homem com um jarro d'água, vão rir da minha cara, vão dizer que eu sou um idiota, vão dizer que eu fumei maconha gospel. Mas eu sei que é Deus que está falando comigo, e eu tenho uma palavra para liberar para você que crê. O caminho que Deus tem para você não é um caminho normal, não é um caminho lógico. Ele poderia dizer: olha, siga a mulher com um lenço vermelho na cabeça que está com uma jarra, siga a mulher, siga a viúva. Mas Ele está dizendo: siga algo que ninguém é capaz de seguir. E quando você foi capaz de, por conta de uma palavra, fazer o que ninguém é capaz de fazer, eu declaro que Deus vai fazer coisas por você que Ele não faz por todo mundo. Deus está escolhendo situações peculiares, situações que dão insegurança ao coração, com situações que a carne vai dizer: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. A alma está dizendo: não vai dar certo, não vai dar certo. Aquele ele tentou fazer e quebrou, aquele outro tentou fazer e quebrou. E Jesus está dizendo: vai que vai dar certo, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo, vai que vai dar certo. É uma escolha, é a minha voz e a voz deles, é a minha palavra e a palavra deles. Você não veio aqui para seguir o que todo mundo segue, você não veio aqui para viver o que todo mundo vive, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, você veio aqui para ser guiado pela voz do Espírito. Homens não levam jarros, homem não faz isso. Mas se você quer uma celebração, se você quer uma festa, não vai ser do seu jeito. Eu já aprendi que muitas coisas que Deus tem para mim não vai ser do meu jeito, não vai ser da minha forma. Eu sento, eu escrevo, eu coloco num papel, e eu preciso crer que aquilo que Deus tem para mim é diferente. Ele vai nos conduzir para um lugar maravilhoso. E é lindo, porque Jesus diz: o cenáculo é espaçoso, é alto, o cenáculo é amplo, cabe todo mundo, tem uma mesa para todo mundo. Mas aquilo que Deus me dá para encontrar esse lugar não é lógico. Aí você vem à igreja e Deus diz: eu vou te prosperar, eu vou fazer a sua empresa crescer. E aí você sai do culto e parece que tudo que acontece no dia seguinte não combina, é louco. Algumas portas que são óbvias para a prosperidade da empresa se fecham. Ou você vem aqui e diz: ouve da parte de Deus, eu vou te dar um bom relacionamento. E você sai do culto e nos próximos dias tudo que você vê sobre relacionamento não condiz com a promessa. É um caminho maluco. Mas nós temos que estar dispostos a seguir uma orientação sem questionar. Nós temos que estar dispostos a crer no Evangelho sem fazer perguntas, sem ficarmos perguntando: mas Deus, isso não faz sentido.
Mas tem alguns milagres que você tem pedido para Deus que não faz sentido. Tem alguns estágios da doença que a cura não faz sentido, mas Deus pode quebrar o sentido. Tem alguns momentos da nossa vida que financeiramente não faz sentido ter uma recuperação financeira, mas Deus pode quebrar isso que não tem sentido e colocar sentido. Você quer sentido ou você quer milagre? Você quer sentido ou você quer avivamento? Você quer lógica ou você quer sobrenatural? Você quer viver uma vida onde todos vão olhar e dizer: Deus está com você, Deus está com você? Ou você quer ser mais um na multidão? Você quer viver uma vida que vai ser explosiva, espalhafatosa, que vai chegar para todos os lugares? E onde isso vai acontecer? Debaixo da organização e não diante da sua organização. Eu quero declarar que Deus está mexendo na organização de algumas pessoas. Você está tentando organizar a sua vida do seu jeito e não está mais encaixando. Você está tentando fazer as coisas como sempre fez e não está dando liga. Você está tentando repetir os mesmos processos de antes e não está conseguindo. Você está ficando estressado. Jesus está dizendo: porque antes você seguia a mulher com cântaro, eu mudei tudo, agora é um homem com cântaro. Agora eu coloquei você num caminho estreito, num caminho que ninguém fez. E você não está num experimento. E sei o que eu estou falando para você. Não faça suas festas debaixo da sua organização. As festas de Deus serão debaixo da organização dele. Siga o Espírito Santo. E você sabe o que significa aquele homem com o cântaro que eles vão seguir? Aquele homem personifica a presença do Espírito Santo. Aquele homem significa uma presença diferente da massa, uma presença diferente do senso comum, uma presença diferente do que todo mundo vê, mas é uma presença que eu tenho capacidade de seguir. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, que da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Siga o homem com cântaro. Siga o homem com cântaro. Siga o homem com cântaro. Foco. Deus apenas está dizendo: não pergunte, siga. Siga o que eu estou falando. Eu vou colocar a minha presença na tua frente. Interesse-se pelo meu poder e siga o meu poder. Eu tenho reuniões que eu vou colocar você, que sou eu que vou colocar lá. Você só vai dar passos de fé. Tem acessos que eu vou te dar que você nunca vai nem... Ah, pastor, mas eu não tenho network. Não precisa de ter network. É só você seguir o homem com cântaro. É só você seguir o homem com cântaro que eu vou abrir portas. É só você seguir o homem com cântaro que eu vou colocar contratos. É só você seguir o homem com cântaro que eu vou colocar gente decente. É só você seguir o homem com cântaro que eu vou abrir porta de hospitais. É só você seguir o homem com cântaro. Não tem conversa. É só seguir o homem com cântaro. Eu estou pregando para uma igreja que crê no sobrenatural. Eu estou pregando para uma igreja que crê em milagre. Eu estou pregando para uma igreja que crê no avivamento. Eu estou pregando para uma igreja que é matemática, não precisa me abençoar. Eu vou seguir o homem com cântaro. Ninguém segue, mas eu sigo. Ninguém crê, mas eu creio. Eu creio porque Jesus falou. E se Jesus falou, acontece. Levanta a tua mão e declara: eu estou disposto a seguir o homem com cântaro. Grita: eu estou disposto a seguir. Eu não vou perguntar, eu não vou argumentar, eu não vou criticar, eu só vou seguir. Eu só vou seguir. Não faz sentido, mas é Deus. Aleluia. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Eu estou sentindo a glória. É Deus. É o Espírito de Deus. É algo lindo. É algo maravilhoso. Alguns querem chegar no cenáculo, mas você não vai chegar no cenáculo do seu jeito. Alguns querem participar da última ceia, mas você não vai chegar lá do seu jeito. Você vai ter que desconstruir o seu jeito, vai ter que quebrar o seu orgulho, vai ter que quebrar suas manias, vai ter que desfazer seus contratos, vai ter que arrancar o seu método e vai dizer: Deus, como é que o Senhor quer que eu faça? Você vai ter que começar a perguntar para Deus: como é que eu faça? Porque se você quiser fazer do seu jeito, você vai encontrar a casa do João, a casa da Maria, a casa do Antônio, mas a casa que tem a comunhão da última ceia, a casa que tem que derramar o Espírito Santo, não é a casa que está no seu projeto, é a casa que está no Waze de Deus, é a casa que está no Google Maps de Deus. Deus tem um lugar certo para trazer festa nessa temporada, e Deus está dizendo: o Espírito está passando. Eu sinto o Espírito passando, eu sinto o Espírito passando, eu sinto o Espírito passando. E aquele que é capaz de seguir o Espírito, eu não sigo a economia, eu não sigo jornal, eu não sigo político, eu não sigo pastor, eu não sigo igreja. Cadê o homem com cântaro? Cadê o homem com cântaro? Ele sabe. O homem com cântaro vai te direcionar naquele hospital. O homem com cântaro vai te direcionar naquele fórum. O homem com cântaro vai te direcionar naquela negociação. O homem com cântaro, gente estudada, gente com diploma, gente que dá nó em pingo d'água, vai sentar numa mesa e vai dizer: eu vou enrolar esse tonto aí hoje, eu vou enrolar esse tonto. Você vai para a reunião seguindo um homem com cântaro. Você não é tão estudado como eles, você não sabe ler tanto quanto eles. Eles falam inglês, francês, espanhol, você malemar sabe falar o português. Mas quando você entrar naquela sala seguindo um homem com cântaro, eis que
que ponho em tua boca as minhas palavras, diz o Senhor. Eis que ponho em tua boca as minhas palavras, diz o Senhor. Eles vão olhar e dizer: eu vou subestimar você até a hora que você abrir a boca, porque quando você abrir a boca, Deus falará por você, Deus usará você. Deus manda dizer: quer crescer? Siga o homem com cântaro. Não faz sentido, mas é Deus. É Deus, é Deus. Bata no ombro do seu irmão e diga: siga o homem com cântaro. Siga. Não questione, siga. Não pergunte, siga. Não faça cara de que não gostou, siga. Não faça cara de nojo. Tem gente que adora fazer uma carinha de nojo para aquilo que não entende. Jesus não tem necessidade de ver sua carinha de nojo. Você vai entrar na cidade e você vai fazer o que eu estou mandando. Eu não estou perguntando, eu estou mandando. Você tem que entender que você não está no nível de perguntar e questionar Deus. Você está no nível de obedecer a Deus. Você vai entrar na cidade e vai ser diferente. Você vai seguir porque o meu Espírito vai te conduzir. Você vai perceber algo diferente. Agora eu fico pensando, olhe para cá. Se Jesus falasse: sigam uma mulher com um cântaro, quantas mulheres você acha que teriam andando com um cântaro? Você percebe que aquilo que é comum também traz mais confusão? Algumas vezes Deus pede para você fazer uma coisa que ninguém faria, porque pelo menos você não vai ter dúvida que é só você que está fazendo aquilo. Uma mulher segurando um cântaro, você ia ficar com dúvida: será que é aquela com chapéu vermelho? Será que é aquela com chapéu amarelo? Será que é aquela? Mas um homem segurando um cântaro é algo inédito. Ninguém, mas ninguém, não vão ter dois fazendo isso. Então algumas vezes Deus vai afunilar a sua vida. Você vai olhar para os seus amigos, para os seus concorrentes, e você vai dizer: meu Deus, parece que só acontece comigo essas coisas. Aí você vai achar que você é um azarado. Você vai achar que é obra de macumba. E Deus está dizendo: não, filho, eu estou fazendo coisas com você que não faço com ninguém, para você não ter dúvida. Eu estou colocando desafios na sua frente que só são seus. Eu sei que desafia a lógica, mas eu quero que você não tenha dúvida que sou eu que falo contigo. Sou eu que falo contigo. O que eu vou pedir a você, não vou pedir para todo mundo. A forma como vou restaurar a sua casa não é a forma que restaura a casa de todo mundo. A forma que vou promover você na empresa não é a forma que promovo todo mundo. Aleluia. Quantos podem dar um aleluia a Deus? Você pode imaginar essa cena? Você pode imaginar essa cena? A cidade acontecendo, comércio, cabrito, ovelha, sacerdote, judeu, Pedro e João entrando. E daqui a pouco, enquanto eles entram na cidade, porque Deus não se atrasa, Deus não erra, eles colocam o pé na cidade, já aparece um homem com um cântaro na cabeça andando. Aí Pedro olha, e não é que aconteceu mesmo? Ei, João, vamos? Vamos, só vai, só vamos seguir. Quando você segue o Espírito, você não tem confusão. Quando você segue a voz do homem, você fica: será? Assino ou não assino? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Mas quando você segue o Espírito, é tiro certeiro. Você vai, eu tô indo, é o homem ali, ó. É o homem ali, não tem outro. Não tem voz igual a voz de Deus. Não tem presença igual a presença de Deus. Não tem unção igual a unção de Deus. O diabo imita, mas nunca vai ser. Deus é único, Deus é fiel. E o homem com cântaro está passando aqui. Aleluia, aleluia. Eu declaro que não vai ter confusão na sua cabeça. Você não vai ter dúvida. Você está pedindo clareza e Deus está dizendo: envolva-se com o meu Espírito que eu vou te dar clareza. Você vai ter clareza. Você vai viver uma vida, aquela indecisão: aí eu vou ou não vou? Não vai ter indecisão não. Quem segue o homem com cântaro tem certeza. Se é para fechar, eu vou fechar. Se é para abrir, eu vou abrir. Se é para andar, quem anda debaixo do Espírito não vive na dúvida. Quem anda debaixo do Espírito vive debaixo da ousadia. Quem anda debaixo do Espírito vive debaixo da certeza. Quem vai, eu vou, eu tenho certeza. Certeza. Todo mundo vai dizer: você é doido? Não sou doido, eu tenho certeza. Você é maluco? Eu não sou maluco, eu tenho certeza. Mas que certeza é essa? Deus está me mostrando o que não mostrou para ninguém. Eu estou sentindo o que ninguém sentiu. Eu sinto a graça de Deus aqui. E há um convite hoje. Há um convite nessa quinta-feira de Jesus Cristo para o teu coração. O convite para você voltar a acreditar nas coisas espirituais. Você tem que voltar a acreditar nas coisas espirituais. A nossa vida está muito certinha. A nossa vida está muito no 2 mais 2, 4. A nossa vida não pode ser 2 mais 2, 4. 2 mais 2 é quanto Deus quer que dê.
Nossa vida está muito certinha, muito amarradinha. Nossa vida está muito controlada por nós. Nossa vida está muito metódica. Não tem espaço para o novo, não tem espaço para o sobrenatural, não tem espaço para um boom, não tem espaço para um milagre, não tem espaço para uma reviravolta. Deus está dizendo: você vai seguir o que ninguém segue. Eu tenho fome de fazer novidade na tua vida. Eu tenho fome. Eu vou acabar com esse tédio, diz o Senhor. Eu vou acabar com essa rotina, diz o Senhor. Eu vou acabar com essa vida cinza, diz o Senhor. Eu vou acabar com essa vida sem graça, diz o Senhor. Que você diz: toda segunda é igual, toda terça é igual. É igual porque você está vivendo o teu plano. Vem viver o meu. Que segunda-feira a misericórdia se renova, terça-feira o meu poder se renova, quarta-feira a unção é dobrada, quinta-feira a capetolândia cai, sexta-feira eu te avivo, sábado eu te transformo, domingo eu te levanto, segunda eu te desço, terça eu te estico, quarta eu te espremo, sábado eu te levanto. É poder, é glória, é tédio porque você segue a mulher com cântaro. Vem seguir o que ninguém segue, que o poder voltará para a sua vida. É como se Deus falasse assim para eles: não faz sentido, mas eu quero que você acredite. Eu quero falar com você sobre o que Deus manda eu te dizer hoje. Deus, através do Espírito Santo, quer que você comece a acreditar no que ninguém acredita. Existem coisas que nós temos como igreja a obrigação de acreditar. Normalmente pessoas estão abrindo mão, estão largando a fé, se desesperando e largando a esperança. Mas o Senhor está chamando Pedro e João para dizer: o amigo Espírito Santo está passando. O amigo Espírito Santo está dizendo: ande atrás dele. Pensa bem, irmão. São coisas difíceis de acreditar. Uma Páscoa feita num lugar lotado de gente. Um lugar que eu nem sei onde é, e Jesus já está dizendo: é grande, é num lugar superior, tem móveis. E quem depois de ver esse homem com cântaro ainda vai ter coragem de segui-lo? Jesus está desafiando eles a irem atrás de algo que ninguém iria. Jesus está dizendo: eu quero que vocês batam em portas que ninguém bateria. Vocês têm que acreditar em mim. Vocês têm que acreditar. Essa é a nossa fé. É a fé que acredita no Espírito, que é conduzido pelo Espírito. É a fé que não tem medo do capeta, da lógica. É a fé que acredita que o Espírito pode nos levar a um outro nível de intimidade tão grande de dizer: tudo está contra mim, mas eu creio. Tudo está contra mim, mas eu creio. Eu creio. Alguns vão olhar para você e dizer: você é animado. Não é ânimo, é fé. Alguns vão dizer que você comeu palhacitos, mas não é palhacitos, é o Espírito. O Espírito fala. Você já ouviu a voz do Espírito em você? Você já ouviu o Espírito falar no pé do ouvido? Vai. Eu me lembro uma vez que nós fomos comprar um terreno na Pires do Rio, e eu liguei para o corretor, e ele falou: olha, eu estou em São Bernardo do Campo, não me faça perder tempo de ir aí, e o pagamento desse imóvel é à vista. Quando eu olhei o pagamento do imóvel, nós não tínhamos nem 15% do valor em caixa. E eu disse: não, eu não tenho valor à vista, eu não vou. E o Espírito Santo falou para mim: você é um covarde. Você é um covarde. Desde quando a minha obra é feita por dinheiro? A minha obra não é feita por dinheiro, a minha obra é feita por fé. Eu me lembro que naquele dia Deus falou para mim: me pede esse imóvel, me pede. E eu coloquei as mãos no volante e disse: Senhor, me dá esse imóvel. E o Espírito falou para mim: você é um covarde. Você não está pedindo com o coração, você está pedindo com a boca. Me pede esse imóvel. E eu coloquei as mãos no volante e eu comecei a chorar. Disse: Senhor, me dá esse imóvel, dê esse imóvel para Lírio, Senhor. E ela encostei o carro numa calçada e comecei a gritar e dei soco no volante. Eu creio que o Senhor pode. Eu não estava falando isso para Deus, eu estava falando para mim. É como aquele carro que num dia frio o motor não quer pegar, já viu? Aquele carro que o motor não quer pegar porque está álcool, e você tem que ficar tentando, porque a fé não está pronta. Algumas vezes você tem que esquentar a fé, e você tem que repetir para si mesmo o que você quer diante de Deus. É cavar posse. Eu continuei repetindo: Deus, o Senhor pode, o Senhor pode. Eu liguei para o corretor e falou: nós vamos marcar. Ele falou: mas você acabou de falar para mim que não tem. Não, vai dar certo, vamos pagar à vista. Não tinha. Eu entrei no imóvel na semana seguinte. Já contei isso aqui várias vezes. As cotas de consórcio da igreja, todas foram contempladas, todas. E o valor das cotas, nós pagamos o imóvel à vista. Pagamos à vista. À vista. Deus fez acontecer.
porque não é sobre lógica. Eu não tive que fazer reunião com a diretoria da igreja, eu não tive que fazer reunião com o tesoureiro, eu tive que pedir para aquele que é dono do ouro e da prata. Você tem que acreditar. Eu não consigo expressar para você, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, Ele está conosco, e Jesus ama você. Jesus ama. Jesus está dizendo: vocês vão encontrar um lugar que ninguém nunca encontrou. Veja, Jerusalém não é um lugar estranho para eles. Jesus já foi a Jerusalém muitas vezes. Os discípulos, Pedro, João e os outros, já andaram pelas ruas de Jerusalém muitas vezes. Mas é interessante que em lugares que eu acho que são familiares, Deus ainda tem lugares novos para mim. Você acha que já conheceu tudo de Deus aqui na Lírio? Deus tem cômodos novos para te levar aqui dentro. Você acha que já conheceu tudo sobre culto, tudo sobre louvor, tudo sobre palavra? Você acha que já conheceu cada pedacinho dessa comunidade? Assim como os judeus achavam que conheciam Jerusalém, assim como eu acho que conheço tudo aqui, você está enganado. Sempre tem um cantinho que você nunca teve acesso. Jesus está dizendo: vocês dominam as ruas, mas tem lugares que eu separei, que são inéditos. Tem lugares que vocês nunca viram, e é esse lugar que eu vou levar a você. E eu tenho uma palavra para liberar a você aqui hoje. Você que aqui está dizendo: pastor, eu não vejo saída. Pastor, eu cheguei no meu limite. Pastor, eu já bati em todas as portas. Deus está dizendo: seu ingênuo, eu tenho reservado um lugar que você nunca acessou para você nesta temporada. Eu quero declarar um derramar novo sobre a sua vida. Eu quero declarar um cenáculo, um lugar alto com nova mobília, que vai comportar a glória de Deus. Jesus está convidando você a ver o que ninguém nunca viu. Eu quero, você quer? Jesus está convidando você a crer no que ninguém nunca creu. Eu preciso seguir o homem com um cântaro na cabeça, porque eu preciso mostrar coisas que ele nunca mostrou para ninguém. Essas coisas são geradas pelo Espírito. É acordar pela manhã e ver uma renovação, uma revelação. É acordar pela manhã e você vai ter uma mensagem nova para pregar. Você vai acordar e Deus vai dizer: eu vou te dar uma composição musical. Você vai abrir um negócio, coisas que você nunca viu. Jerusalém é conhecida, mas no meio do conhecido Deus tem um desconhecido. No meio do seu conhecido Deus tem um desconhecido. No meio do lugar que você acha que domina, Deus tem algo que você não domina. É isso que me envolve, é isso que me anima, é isso que me faz crer nele ainda mais. É entender que não acaba nunca, não termina nunca. Nunca vai ter tédio, nunca vai ter rotina. Todo culto sempre vai ser um grande culto. O melhor culto sempre vai ser o próximo, porque sempre tem um lugar que eu não acessei, sempre tem uma voz que eu ainda não ouvi, sempre tem um abraço que eu ainda não abracei, sempre tem uma unção para ser derramada. Se você ainda está vivendo uma vida entediada, você precisa começar a seguir o homem com um cântaro. Desta vez Deus tem uma revelação para você. Deus vai revelar. Aí eu fico pensando, esse homem com cântaro era um homem, claro, que representa o Espírito, mas era um homem. E eu imagino, meus irmãos, no dia anterior, um anjo visitando esse homem, ou o próprio Deus dizendo: a gente não sabe o nome dele, eu não sei nada dele, a Bíblia não dá o nome, a Bíblia só diz que ele era o homem que Pedro e João seguiram até o cenáculo. Mas eu tento imaginar um dia anterior, o anjo de Deus visitando esse camarada, dizendo: ei, meu amigo, amanhã você vai dizer para tua mulher que quem vai buscar água é você. E você vai, antes de buscar água, você vai subir no cômodo de cima da tua casa, e você vai separar uma mesa grande, você vai separar os utensílios, você vai arrumar, porque lá na entrada da cidade você vai carregar um cântaro, e não vai ser na mão não, vai ser na cabeça. E 2 homens vão seguir você. E quando esses 2 homens seguirem você, você vai levá-los até a tua casa. Eles vão dizer que eu os mandei ir até você, e você vai apresentar o lugar que eu estou mandando você preparar para mim. A gente só sabe um lado da história. Nós achamos que Deus está improvisando, não é? Mas Deus não está improvisando. Você só sabe que Deus mandou você seguir um homem com cântaro, mas antes de Deus mandar você seguir um homem com cântaro, Deus já preparou o homem com cântaro, já explicou para o homem com cântaro, já arrumou. Para você é improviso, para Deus é controle e soberania. Para você
é frio na barriga. Para Deus, o céu sabe de tudo nos mínimos detalhes. Para você é uma loucura, para Deus tudo está debaixo do seu controle. Não é acaso, é Deus. Não é sorte, é Deus. Não é roleta russa, é Deus. Não é barco à deriva, é Deus. Talvez você está sentado aqui e você nem sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus já está falando com pessoas lá fora. Amanhã você vai ligar para ela, amanhã você vai ligar para ele. Essa vaga daquele currículo ali, eu já estou mandando. Você está sentado aqui dizendo: pastor, eu estou com medo. Medo de quê, bobinho? Eu já estou falando com os homens com cântaro aí fora. Eu já estou dando ordem. Essa sala é para ele, essa vaga é para ele, essa empresa é dele, esse resultado é dele. Oh meu Deus, eu estou pregando para alguém aqui. Aleluia! Deus não vai improvisar com você. Aí no versículo 11, para nós orarmos, ele segue um homem com cântaro. Digam ao dono da casa, o mestre pergunta. Não é nem para dizer bom dia. Você seguiu o homem, deu cântaro. O homem parou na calçada. O homem olhou para você. E a única coisa que você vai dizer: o mestre mandou. Onde é o salão de hóspedes no qual comeria a Páscoa com os meus discípulos? Ele não precisa explicar nada. Ele vai dizer: onde é que eu vou comer a Páscoa? Por que não precisa explicar? Porque Deus já explicou. Deus já explicou para o homem com cântaro. Não tem confusão, não tem atrito, não tem diálogo confuso, não tem conversa difícil. O Espírito Santo já fez tudo. Você está nervoso porque quer. Você está ansioso porque quer. Você está sem dormir porque quer. Você está sem comer porque quer. O estômago está doendo porque quer. Você está com enxaqueca porque quer. Porque Deus já disse: se você me obedecer, eu já liguei todas as pontas, eu já preparei todas as coisas. Você não vai ter que fazer reunião longa. Você não vai ter que deitar no chão e implorar. Você não vai ter que se humilhar. Você não vai ter que contar história triste. Você vai entrar de cabeça erguida, porque eu já fiz o trabalho pesado para você. Eu já fiz o trabalho pesado para você. Eu já fiz o trabalho pesado para você. Eu já negociei, eu já quebrei o coração, eu já abri a porta, eu já separei. Eu creio que Deus já fez. Aleluia. E eu fico tentando imaginar a loucura. Pedro olhando para João, João olhando para Pedro. Pedro é colérico e Pedro dizendo: eita, que esse Jesus é demais. Olha aqui, João. Olha aqui essa mesa maravilhosa. E cabe quanto, João? 1, 2, 3. Cabe 13. Meu pai, que coisa maravilhosa. E eu nem precisei fazer um pix. Eu nem precisei fazer nada. Que coisa linda. Vamos contar. Nós achamos o lugar. O lugar onde Jesus vai dizer: e tendo partido o pão, disse: esse é o meu corpo, que será partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. É nesse lugar que o homem com cântaro levou, que Jesus levanta o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Tomai e bebei o sangue que traz a vida. É nesse lugar que Judas se levanta e Jesus diz: pode fazer o que você tem que fazer. É nesse lugar que mostrei aqui a vocês, que ele pega uma bacia, uma toalha e lava os pés dos seus discípulos. É nesse lugar que depois de 50 dias da ressurreição, estavam todos ali reunidos, orando em uma só voz, e desceu um vento impetuoso. Línguas de fogo foram repartidas. O poder foi tomado. É um lugar único, é um lugar especial, é um lugar de avivamento. E esse lugar não é encontrado no natural, esse lugar é encontrado no sobrenatural. Esse lugar não é encontrado na matemática, nos livros, e sim lugar é encontrado no Espírito. Deus manda eu te dizer: levante as mãos para cá. Esse lugar foi o lugar da última ceia. Deus manda dizer: eu estou restaurando as alianças. Você vai voltar a se sentar à mesa. Esse lugar foi o lugar do lava-pés. Jesus manda dizer: esse lugar o orgulho vai cair e eu vou te limpar para uma nova estação. Esse lugar é o lugar da promessa do Espírito Santo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos. O cenáculo é o lugar que vai te ensinar, vai te lembrar e vai te revelar. E esse lugar é o lugar do Pentecoste. É o lugar que vai descer fogo do céu sobre a tua vida. É o lugar que vai te ativar de dentro para fora. Esse é o lugar dos dons espirituais, que vai fluir e vai se multiplicar. Esse é o lugar. É o lugar de Deus para a sua vida. E aí você diz para nós orarmos:
E eu consigo? Não pergunte para você se você consegue. Siga o Espírito. A sua história é a sua história. A sua jornada é a sua jornada. Jesus tinha 12 discípulos, mas 2 foram selecionados para seguir o homem com cântaro. Nem todos que estão com você terão a mesma visão espiritual para entender o que Deus está pedindo nessa temporada. Então não fique chamando pessoas, vem comigo, não. Ouça o teu Deus e vá. Se tiver um João, se tiver um Pedro, beleza. Mas se for só você, vá. Mas siga o Espírito. Siga. Não fique contando quantos te acompanham. Siga. Siga. Se você quer um lugar elevado, siga o Espírito. Faça loucuras. A loucura não é pular do pináculo. A loucura é entender que só o meu Deus eu vou adorar. E só a Ele vou prestar culto. E eu sinto de Deus em dizer: esse feriado de Páscoa vai ser um feriado de reviravoltas na sua vida. Deus manda eu dizer que vai conectar você a experiências muito diferentes. Você vai estar em lugares que não tem nada a ver com aquilo que você queria. E esse lugar que não tem nada a ver com o que você queria é exatamente o que vai levar você para aquilo que você queria. Deus vai modificar tudo. Você colocou no calendário alguns dias importantes, e Deus vai dizer: os dias que você chama de importantes eu chamo de comum, e o dia que você chama de comum eu chamo de importante. Eu vou bagunçar as suas prioridades. Lugares que você falou: esse tempo eu vou para cima, eu vou pegar o tempo que você disse que vai para cima e vou deixar você descer. E no tempo que você diz: nesse tempo eu vou ficar para baixo, nesse tempo é tempo das vacas magras, eu vou fazer esse tempo que você acha que ser das vacas magras ser o tempo das vacas gordas. Eu vou mudar tudo. Você está disposto a viver uma loucura com Jeová? Feche os seus olhos. Eu creio que Ele está aqui. Eu creio que o Espírito está andando aqui. Alguns vão dizer: mas pastor, aqui dentro o que é que eu posso ter? Eu estou olhando para um homem falando e falando, mas eu não posso nada. Mas o Espírito está aqui. O Espírito está aqui. A casa está perfeita, a casa cabe tudo. Jesus Cristo tem o controle. Você só tem que ter coragem de seguir. Não reclame, siga. Não pergunte, siga. Não duvide, siga. Não olhe para trás, siga. Não tenha medo, siga. Feche a boca e siga. Siga o Espírito, fale com o Espírito, creia no Espírito, ande pelo Espírito, fale do Espírito. Coloque o Espírito na sua boca, coloque o Espírito no seu coração. Fale em línguas, adore dirigindo, adore no ônibus, adore no metrô. Viva uma vida espiritual, durma com o Espírito, acorde com o Espírito, tome banho com o Espírito, almoce com o Espírito, toma café da manhã com o Espírito. E vão perguntar: nossa, você tá o tempo todo aí falando com Deus, e você está dizendo: eu só estou seguindo o caminho que eu nunca seguiria, para chegar num lugar que eu nunca conseguiria chegar, a um lugar que Deus já preparou, e Ele quer que você siga o Espírito. É um lugar maravilhoso. Eu estou seguindo o Espírito em você. Eu estou seguindo o Espírito. Eu sinto o Espírito pulsar dentro de mim. Eu sinto o Espírito dizendo: se você vier comigo, eu te levo para um novo nível. Se você vier comigo, eu estou te desconectando aquilo que é natural. Eu estou limpando a tua vida. Eu estou tirando pedras de tropeço. Eu estou nivelando você. Há um filtro natural que eu coloquei. Eram 12 apóstolos, mas não são os 12, é só Pedro e João. É só Pedro e João. E é você que eu escolhi, filho amado. É você. Não quero encher a Kombi, não. Eu não quero uma Kombi cheia. Eu quero o teu coração. Não enche o carro, não. Para que esse monte de gente do teu lado? Depois eles vão, mas quem vai achar o lugar é você. Quando você achar o lugar, eu mando os outros, mas primeiro é com você. É eu e você, você e eu. Eu tenho um particular com você. Eu tenho uma unção em você. Eu tenho um poder em você. Vamos. Vai se levantando, porque algo vai acontecer nesta noite. Vai se levantando, porque o poder está sendo derramado aqui. Vai se levantando e dando glória. Vai se levantando, porque o Espírito está andando aqui. Ele está andando. É diferente de tudo que eu já vi. É diferente de tudo que eu já ouvi. É diferente de tudo que eu já peguei. É diferente de tudo que eu já me inspirei. É diferente. Ele está andando. Não é mulher segurando o cântaro, é um homem. Não é um homem, é um homem diferente. Algo diferente. Levanta sua mão um pouquinho só. Eu declaro uma ousadia descendo sobre você. Eu declaro um poder descendo sobre você. Se você puder dar glória da forma mais especial que você puder, Deus vai te encher. Deus vai te encher, Lírio. Deus vai te encher. Não era para você vir e você veio. Não era para você estar aqui e você está. Você lutou muito para estar aqui. Você enfrentou chuva, sono. Você está cansado fisicamente, mas Jesus está dizendo: eu tenho um lugar preparado. É no Espírito, é no Espírito. Enquanto você glorifica, Deus te enche.
te inspira. Enquanto você glorifica, Deus derrama poder. Enquanto você glorifica, Deus renova tuas forças. Enquanto você glorifica, o poder desce. Enquanto você glorifica, o diabo sai. Enquanto você glorifica, siga. Receba vida, receba poder. Em João vai, em Pedro vai. Eu garanto, não é mesa de 8 lugares, não é mesa de 6 lugares, é 13 lugares, são 13 lugares. Eu não erro a medida, eu não erro o tamanho, eu não erro, eu sou perfeito, diz o Senhor. Receba poder, fecha os olhos e glorifica. Deus está te enchendo, Deus está te enchendo. Deus está enchendo você, receba poder. Deus está enchendo sua alma, receba poder. Deus está enchendo o seu espírito, receba alegria, receba coragem. Deus vai te dar um espírito de excelência. Você vai se descolar de muita gente, receba. Não é normal, mas é Deus. Não é natural, mas é Deus. Não é comum, mas é Deus. Receba poder, receba poder. Se você é batizado em outras línguas, agora é hora de declarar fogo de Deus na sua boca. Agora é hora de ser tomado pela unção. Agora é hora de o mal ser que tem que recuar. Eu fico tão feliz em saber que você ficou até o final do sermão. Agora tem uma lição de casa pela frente. Não basta só ouvir, tem que praticar. Mas eu acredito que o Espírito Santo está aí com você, juntinho, para te ajudar nessa missão. Quero agradecer a todos que investem aqui no canal, que abençoam. Graças às suas doações, nós temos trabalhado para oferecer cada vez conteúdos mais relevantes para você. E lembrando que, além dos sermões, nós temos todo um menu de atividades aqui no canal. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, pense e ore. Todos os dias, à meia-noite, clamor da madrugada. E aos sábados, temos um motivacional metanoia para virar chaves na sua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e nos vemos aqui no próximo conteúdo. Deus te abençoe.